Pronto, vamos lá, vamos começar. Acho que a Daniele entrando aí, mas acho que caiu. Daniele. Olá, Daniele, seja bem-vinda. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Boa noite, Magda, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, gente, o pessoal que vai entrando já vai entrando automaticamente, né? Então, vamos voltar ao nosso estudo. A gente já tem algumas semanas, né? Estamos aí aprofundando nesse texto do Bruce Fink. E é importante sempre a gente estar acompanhando os episódios, né, as nossas sessões anteriores, para que a gente não, para que a gente possa estar conectando, né, todas esses tópicos e a gente possa avançar na ideia. Só repetindo para quem está chegando, né, para quem ainda não participou conosco, nosso intuito aqui é conversar, tá? Isso não é uma aula, nosso intuito é ler juntos e conversar sobre o texto. Então, cabe aí a vocês perguntarem, cabe a vocês, tendo alguma colaboração, trazer sua colaboração. A gente tem tido ricas colaborações, né, de Alessandra mesmo, a Alexandra tem participado, tem trazido muitas colaborações interessantes. Então, fiquem à vontade, tá bom? É sempre muito importante a gente falar, né? A gente está aí estudando exatamente isso, entre a linguagem e o uso, né? Então, é muito importante a gente fazer isso na prática, né? Trazer aí para as palavras as nossas questões com o texto, né? A nossa dúvida com Lacan. Lacan parece ser, às vezes, muito complicado inicialmente, mas quando a gente vai pegando o jeito, ele vai ficando, vai se tornando compreensível, né? Eu não vou dizer que ele se torna simples, porque Lacan nunca é simples. É um intelectual francês e uma capacidade, uma intelectualidade excepcional. Então vamos começar. Vamos lá, deixa eu só. Então, hoje nós vamos falar dessa parte, desse tópico, a interpretação atinge a causa, tá? Que é algo que não é muito complicado, porque ele já vai trazer exatamente aquilo que a gente vem trazendo nos outros tópicos. Então, vamos lá. A teoria da interpretação de Lacan baseia-se, até certo ponto, em uma formulação semelhante àquela do capto morto, né? Lembrando que o capto morto é aquela expressão que fala que sempre vai sobrar um resto, né, que não vai ser simbolizado. Então, é esse que ele está se referindo aí. Analisando, né, falando numa situação analítica, muitas vezes ele é incapaz de dizer, formular ou extravasar certas coisas, certas palavras, expressões ou pensamentos, né, se encontram indisponíveis para ele em um determinado momento. E ele é forçado a continuar rodeando-as, divagando, digamos assim, nunca enunciando o que sente ser a questão. Vamos devagarzinho e vamos conversando sobre cada ponto aí, né? Então, ele vai, inclusive, falar mais lá na frente daquela questão, né? Tem certos momentos que o analisando ele vai falar várias coisas, mas ele ainda não consegue chegar nos X da questão dele. Ele não consegue colocar em palavra aquela parte do real que está atravessando ele naquele momento. Então, o que ele está dizendo é que ele vai ficar sempre rodeando, né, aquilo que ele vai estruturar um pensamento mais organizado de a causa, né? Então, o próprio título do tópico é a interpretação atinge a causa. Então, ele vem trabalhando esses conceitos para chegar no conceito, para chegar no conceito de a causa, ou seja, o objeto A, o objeto causa do desejo. Tá?
Então, ele está exatamente falando disso. Então, ele vai ficar sempre vagueando, rodeando, né, a questão, ele não vai chegar num ponto. A gente viu, né, nos encontros anteriores que aquela exemplo que ele dá com aquela sequência numérica, né, 1, 2, 3, a gente viu que existe uma lei, existe uma regra lógica que o 3 só vai poder entrar na cadeia depois que o 2 entrar, né? Então, o 3 só vai entrar depois que o 2 entrar. Então, é isso que ele está se referindo. Essa dificuldade que ele tem de chegar nos X da questão, né? Porque ele precisa que entre algum outro fator, que algum outro significante entre para que ele possa, enfim, chegar no ponto da questão, né? Então, o discurso do analisando traça um contorno ao redor daquilo que ele ronda e circunda. Essas palavras ou pensamentos podem tornar-se acessíveis ao analisando ao longo do tempo, no percurso da análise, mas também podem ser introduzidos pelo analista na forma de uma interpretação. Então, o que ele está dizendo é que existem duas formas desses conteúdos chegarem, tá? Pode chegar com o tempo, ele pode ir falando, e uma hora essa cadeia propiciar, né, que ele chegue nesse elemento que está faltando, ou o analista pode introduzir, né, ou buscar introduzir esse elemento através de uma interpretação. Lembrando que as interpretações, né, no estilo lacaniano, ela nunca é uma interpretação incisiva, aonde o analista provê o sentido da questão, né? Na realidade, a interpretação ele é a possibilidade de ampliar, né, essas falas e essa cadeia. Vamos lá. Essas palavras, pensamento, isso é o que Lacan propõe quando diz que a interpretação atinge a causa. Ela atinge aquilo ao redor do qual o analisando está girando sem ser capaz de colocar em palavras. O que é indizível do ponto de observação ou posição do analisando não é necessariamente indizível do ponto de observação do analista. Para Lacan, através da interpretação do analista, o analisando pode ser capaz de nomear o significante ao qual ele, enquanto sujeito, está assujeitado. Né? Ou seja, qual é o significante a quem ele está preso durante toda a sua vida. Ao interpolar ou fazer o analisando pronunciar a palavra ou palavras, ou combinação de palavras, né, o ajuntamento das palavras, ao redor da qual ou das quais ele tem circundado, aquela causa inatingível, intocável, imóvel, né, é impactada. A fuga daquele centro de ausência é atenuada e a causa toma o rumo da subjetivação. Então, o que ele está dizendo é que o analista ele vai fazendo com que ele fale aquelas palavras que estão ali rodeando a causa, né? Sempre buscando ampliar essa cadeia, e sempre que essa cadeia vai sendo ampliada, aquele centro, né, que vai se encontrar ali, que é o centro que vai estar os significantes, né, girando em torno ali, ele vai sendo reduzido, e ele vai ganhando, analisando, ele vai ganhando mais consciência, a gente diria assim, né? Ele vai tendo mais, trazendo mais para o símbolo, para a palavra, para a linguagem, aquilo que era
que não era falado, aquilo que não podia ser dito. Pessoal, até aqui está tudo tranquilo. Vamos lá, eu queria escutar um pouquinho de vocês, até o que a gente já conversou aqui até agora. Alguma contribuição, alguma pergunta, alguma questão? Quem está chegando agora? Ô, Lúcio, essa possibilidade de você interpretar o que o analisando não consegue, a gente sempre tem que ter um cuidado, né? Porque a gente procura que ele, o analisando, por si mesmo, descubra o que, no fundo, ele não está conseguindo expressar ou falar. Mas o jeito que está colocado aqui, ele coloca até que você pode, e você até fez um cuidado de que essa interpretação não pode ser finita, não pode ser decisiva, porque é uma interpretação, né? Ela pode estar, dependendo do que o analisando está falando. Então, como é que você entende essa possibilidade, né, de a gente ter aquele cuidado analisando, porque a gente sempre tem que fazer com que ele, do ponto de vista dele, né, descubra e perceba aquilo que é subjetivo, que ele não está percebendo, como está bem colocado aqui no texto, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque acaba sendo um contraponto ainda aquilo que a gente entende que não deve interpretar para não influenciar naquilo que o analisando está discutindo. E, da forma que está aí, até fala, o Lacan diz que você pode ter a intervenção do analista, onde ele pode acabar buscando lá o ar que você falou, que é em busca do real, que não se busca, que não se encontra nunca. Bom, é apenas uma colocação para contribuir aqui nessa primeira aula que eu estou assistindo. Cara, com certeza. Deixa eu te falar. A gente sabe, né, que a interpretação, ela não requer, né, que a gente dê o sentido, né, da coisa. Isso é uma crítica muito séria que Lacan faz, inclusive, à escola inglesa de psicanálise, né? Então, Lacan, ele constrói o seu ensino, né, meio que como um contraponto do ensino das correntes da escola inglesa de psicanálise, aonde os psicanalistas, né, os ortodoxos, eles chegam a dar sentido, eles chegam a dizer, olha, isso é isso, às vezes até interpretam mais efetivamente alguma coisa, dando ali o sentido do que aquilo quer dizer. Né? A interpretação lacaniana, ela gera em torno de abrir sentido. Né? Então, eu acho que eu já falei aqui um exemplo que é muito comum nas interpretações de cunho lacaniano, né, da escola lacaniana, o analista ele repetir algumas palavras que o próprio analisando fala. Então, muitas vezes o analisando está falando assim, porque eu sou honesto e tal. E aí o analista, muitas vezes, ele repete apenas a palavra honesto, né? Quando o analista ele repete essa palavra honesto, ele causa uma ambiguidade, né? Ou seja, ele causa uma dúvida, né? Porque parece meio sem, meio deslocado, ele está repetindo alguma coisa que o analisando falou, mas isso ao mesmo tempo faz com que o analisando dê um start, né? Diz assim, olha, é honesto, sim, eu falei o quê, né? Então, de repente, ele abre aí o sentido, né? Então, a interpretação, ela é muito mais no sentido de permitir que outros sentidos, né, que outros significantes apareçam e surjam para a cadeia, né? Então, quando ele fala da intervenção minimalista, né, ele fala nesse sentido de interpretação. No livro do Fink, né, que ele fala da técnica, nesse livro aqui, ó, tem um capítulo muito interessante sobre interpretação. É um dos capítulos muito legais desse livro. E aí acho que é muito importante vocês depois darem uma conferida, né? Porque ele esclarece essa questão e toca nessa questão da abertura do sentido aí na interpretação. Né? Mas, em suma, né, o que ele tá querendo dizer aqui
é que o analista ele vai ajudando o analisando a explorar aqueles significantes que estão ali rodeando a causa, né? Associando, né? Trazendo ali outros possíveis sentidos para aquilo ali, até que de repente um significante se encaixe na cadeia e permita, né, que aquele significante a qual ele fala aqui no texto, o sujeito está assujeitado, ele apareça na análise, né? Que seria, já tem algumas colocações, o significante que abre a análise, né? Que introduz o sujeito no processo de análise. Então, é mais ou menos por aí que eu compreendo, querido. Pessoal, mais alguma coisa? Vamos falar, bora falar. Se tiver dúvida, fala, contribuição também. É muito importante a gente trazer nossas questões. Daniele. Tá tudo tranquilo até Lúcio, aí? tá ok, tudo tranquilo até aqui. Então vamos lá. Opa, me perdi aqui, peraí. Então, isso não sugere necessariamente que a causa, né, a causa traumática, tenha sido uma palavra ou uma expressão, embora esta possa ser uma formulação que o analisando resiste em expressar. Mesmo assim, o analista pode acossar, né, o analisando para dar um salto na direção da palavra, ou seja, ele pode influenciar, ele pode ali essa palavra acossar é uma palavra meio que instigar, né? Talvez apenas um som truncado, um murmúrio a princípio, um discurso sem nenhum significado aparente, mas, ainda assim, um primeiro passo na direção da simbolização. Então, olha que coisa interessante que ele está falando aí, né? E a gente já viu isso no outro encontro, que a questão da palavra em si, né? A palavra, o som, o fonema, né? Aquele som que a palavra traz, muitas vezes é uma primeira passo para uma simbolização. Às vezes ele está murmurando alguma coisa, às vezes é uma coisa que está ali quase saindo, e a coisa vai ampliando, né? Vai ampliando com o tempo, né? Ele vai começando a poder expressar ali a questão. O discurso truncado, as palavras combinadas, trazem mais perto da matéria da linguagem do que as frases bem articuladas e funcionam como um tipo de ponte entre o simbólico e o real. Olha só, o discurso truncado, as palavras combinadas, trazem mais perto da matéria, né, da linguagem do que as frases bem articuladas. Então, o que ele está falando aí é o que Freud chama atenção, né? Quando ele fala lá das parapraxias, quando ele fala nesse discurso que se trai, né? Esse discurso através do qual o analisando se trai. Então, uma palavra truncada, às vezes traz mais, né, informações importantes do que um texto bem elaborado, bem articulado. A gente sabe que tem muito disso, né? O analisando, ele muitas vezes ele traz a sua narrativa. Ele vem para a sessão com a sua narrativa dos fatos, ele cria ali uma narrativa. Isso não é o que nos interessa. O que nos interessa, muitas vezes, é o que se repete, é o que se trai, é o que aparece, é o que surge, é o descuido, é o equívoco, né? Essas coisas é o que a gente precisa direcionar nosso olhar. Lúcio, só uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, no momento que, como é que eu posso falar? Analisando, ele está indo num diálogo, numa fala, e em segundos ele consegue mudar totalmente, ele desfoca, ele vai para outro e ele retorna, né? Eu posso incluir nesse aí? Pode. É sempre bom, eu sempre digo o seguinte,
é sempre muito bom a gente não ter pressa de interpretar, né? Isso é uma coisa, sempre pensem nisso, não tenha pressa. Existe uma angústia do analista muito grande nessa questão da interpretação. Muitas vezes o analista ele fica achando, olha que coisa, isso não faz parte da psicanálise. Ele fica achando que toda sessão ele precisa fazer uma devolução para o analista. Não é? Eu nem vou usar aquela palavra horrível que eu acho que o pessoal usa, que é a devolutiva. Eu odeio essa palavra. Então, necessariamente, você não precisa disso. Tá? Não precisa disso. É incômodo. É uma posição incômoda, não é fácil. Principalmente os analistas inexperientes que estão começando agora. Não é fácil você ocupar um lugar de não saber diante de um analista. É uma posição complicada, né? Mas você precisa ter, para isso, você precisa estar com sua análise pessoal bem feita, né? Não ter medo, né? O analista fica com medo. Poxa, o que o cara vai pensar de mim? Ó, narcisismo. Se eu não interpretar agora, ele vai pensar o que de mim? É o seu narcisismo que está atrapalhando aí na análise. Então, se você, através do medo narcísico, você se antecipa, faz uma interpretação apressada, você pode errar, né? Com certeza pode ser que você erre. É sempre muito bom a gente esperar, né? Por isso que Freud fala de atenção flutuante, não é uma atenção naquela sessão. Às vezes a gente presta atenção em várias sessões para poder pegar alguma coisa. Olha, eu tive analisando que eu passei um ano para chegar na questão dele, para poder chegar assim, dizer assim, fazer uma interpretação e dizer assim, olha, essa é a questão. E na hora, ele passa um ano fazendo essa coisa que ele faz, muda, né? Numa sessão ele está chorando, desesperado, na outra ele já volta, né? Vitorioso. Não, porque eu fiz isso, porque... aí ele vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você vai percebendo, né? O que vai repetindo, quais são os significantes que são mais trazidos ali por ele, e depois de um ano eu cheguei eu fiz uma construção, né? E foi uma construção que foi muito acertada, porque ela começou a chorar na hora e ela pensou, realmente, essa é a questão. Essa é a questão. E aí você percebe, né, que uma interpretação ela foi acertada quando ela causa alguma coisa após ela. Não é só a pessoa dizer, não é só o paciente confirmar. Aquela interpretação, quando você acerta alguma coisa, ela causa uma reação. Muitas vezes ela pode causar uma resistência, né? Muitas vezes ela pode causar uma resistência. Então lembre-se que a resistência é algo que vai acompanhar sempre o processo de análise, e quanto mais você chegar perto do ponto, mais resistência aquilo vai gerar. Né? Ou seja, é uma coisa que eu estruturei aqui, não venha mexer na minha estrutura. Então, quanto mais você chegar perto da questão que angustia, vai gerar uma resistência. Bom, vamos lá? Vocês podem... Eita, meu Deus. Espera aí que o texto desconfigurou todo. Eu acho aí, Lúcio, que o importante, Dani, também é a nossa própria análise, né? Sim, claro. Antes de chegar à posição de analista, é fundamental. Sim, porque claro. Porque tudo o que esse seu analisando vai pensar, que você pensa que ele vai pensar, você como analisanda, você também pensou, né? Quer dizer, você vai para uma sessão e aí você fala, e às vezes o analista não pontua nada, né? Você vai para uma sessão com a historinha toda arrumada. Eu vou chegar, vou falar disso, disso e aquilo. Aí, quando chega lá, o que aparece? O discurso truncado. Né? Então, eu acho que é fundamental a nossa própria análise. E eu entendo que a análise
para o analista que está atuando, ela tem que ser continuada. Sabe a história do professor que tem formação continuada? A professora lá do prézinho, que trabalha com criança, que vai passando ano e ano e ano, e a pedagogia, ela muda, né? Porque muda o social, porque muda as constelações familiares e tal. O analista é fundamental que tenha uma análise. E a supervisão, chega um ponto que a supervisão nem precisa ser como é no início, né? Mas, porque a supervisão, a gente às vezes, a coisa está tão complicada que precisa falar com alguém, né? Muitas vezes até um ex-analista. Mas a nossa análise precisa, porque é muito pesado. É por isso que Freud ele fala de análise Também. terminável e interminável, né? Então ele fala de que a análise nunca está completa, né? Não existe uma análise que está completa, né? Não existe essa possibilidade. Então é possível que a gente volte a precisar realmente fazer análise, rever algumas coisas. Que não necessariamente precisa ser como era antes, né? Como era no início, mas eu acho fundamental. Bom, enfim, é uma questão minha, uma coisa minha. Com certeza. A análise é se aventurar a ser analista sem passar por um processo, eu digo mais, Alexandre, eu digo um processo adequado de análise, tá? Não é qualquer, é um processo adequado, porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitos profissionais aí que estão analisando e sem condições de analisar. Então, você faz uma análise com um profissional que não te dá uma análise adequada, não surte muito efeito, né? Então, extremamente, sine qua non, né? É uma coisa já que a gente... É a questão da ética também, né, Lúcio? Como assim? Vamos trabalhar com a ética também, né, no tripé. A gente, desde o começo do estudo da psicanálise, a gente sabe que a psicanálise, ela é montada em cima do tripé, então, claro. Não tem como. Olha, principalmente falando de Lacan, né? Principalmente quando a gente fala de Lacan. Lacan, ele afirma que um psicanalista, ele nasce no divã. Né? Então, é uma das frases muito famosas do Lacan, que diz que o analista, ele nasce no divã. Não é no curso que o analista nasce. Né? Maria, era disso que eu estava falando, quando eu falei de uma análise continuada, que é como uma formação continuada. Eu acho que é essa questão aí mesmo da ética, é uma questão ética, que a gente está vendo desmoronar muito hoje, né? Quando a gente vê aí nas redes sociais esses cursos que são ofertados para a formação de analista, que diz assim, você vai se formar um excelente analista. Não existe excelente analista, né? Então, eu acho que essa questão ética aí é fundamental na formação do analista. Eu concordo com você, é uma questão ética. Olha, a gente tem um dilema hoje muito sério, que Freud bateu muito forte nisso num texto dele, que ele fala sobre os médicos, não sei se é sobre os médicos que desejam exercer a psicanálise, eu acho ou é sobre a questão da análise leiga. Acho que é sobre a questão da análise são leiga. Os médicos, Lúcio, a gente viu agora há pouco no outro curso, são a questão dos médicos e dos religiosos, né, que era uma preocupação muito grande dele, que eles fizessem essa questão dessa junção, sabe? Porque, assim, ele se preocupava muito com isso, por conta até desse suposto saber do médico, né, de achar que ele ia conhecer sem ter passado pelo esse processo da análise, né? A mesma coisa da religião, que prega... O que eu queria falar não é exatamente sobre isso. Eu estou citando um texto de Freud que ele fala sobre uma questão sobre o capitalismo, né? Hoje a gente tem um dilema muito grande e muito sério, porque a psicanálise ela foi absorvida
pelo capitalismo. Então, a lógica do capitalismo não é a mesma lógica da psicanálise. Tá? Então, Freud bate muito isso quando é na questão da análise leiga, quando ele é pressionado. Freud ele é pressionado por alguns discípulos dos Estados Unidos, né, que vão reclamar de que tem muito analista sendo mal formado e coisa e tal, e aí Freud ele vai para cima, dizendo assim, olha, os Estados Unidos é tão, né, capitalista, né, pensa tanto no lucro, né, pensa tanto no lucro que isso atrapalha o processo. Né? E aí ele bate forte na questão do capitalismo por causa disso. Porque eles estão pensando no lucro da coisa. Então, tem muitas dessas escolas que estão querendo lucro, não estão querendo saber se o cara, quando sair dali, ter uma formação adequada. Não, o cara pagando a minha mensalidade aqui está ótimo para mim. Então, é muito sério isso. A psicanálise não anda de mão dada com o capitalismo, não anda de mão dada com o neoliberalismo. Preciso ter muito cuidado com isso. Né? E é o que a gente vê por aí hoje, né? A coisa do capitalismo, a coisa do faça aqui a sua análise, até análise em conjunto, a gente está vendo análise de grupo, né? Para a formação, que para mim é um absurdo, e hoje tem muito por aí. Mas, enfim, falando de uma análise adequada, falando de uma formação adequada, né? A gente vai entender que esse analista ele vai nascer como fruto, né, do resultado da sua análise pessoal. Então, ele precisa passar, né, Lacan cria aí a questão do passe, né, que foi um termo, um conceito criado por Lacan, para dizer que o analisando, ele passa de analisando para analista quando ele passa pelo passe, né, quando ele conclui ali. E a questão teórica vai complementar, obviamente, você tem que estudar muito, vai ter que continuar estudando a vida toda, mas é imprescindível a análise pessoal. Isso aí é sem discussão. Para mim, é ponto pacífico mesmo, né? Vamos lá. O discurso truncadas por mais que os humanos possam produzir muitos sons que não possuem nenhum sentido socialmente reconhecido, estes podem, entretanto, causar um impacto. Eles podem ser catequizados libidinalmente e ter um efeito mais profundo sobre o sujeito do que as palavras jamais poderiam expressar. Estes sons podem ter um determinado peso e materialidade, e Lacan, na verdade, inclui fonemas em sua lista variada de causas. Então, ele está falando aí da questão dos sons, né, que vão estar sendo catequizados, né? Do famoso Lalande, né? Exatamente. Eu acho, assim, fantástico quando ele fala sobre a Lalande. Que aí a gente vai pegar mais na frente, né? Ele vai falar um pouquinho assim, agora, meu computador está com um probleminha que ele vai passando o texto aqui sozinho. Bom, aqui ele vai entrar já em outro tópico, né? Que é a incompletude da ordem simbólica, o furo no outro. Nós estamos ainda 9h35, o que vocês acham? Vocês querem continuar mais esse tópico que a gente já vai adiantando? Vamos continuar O que vocês acham? Vamos. Dá para pegar mais um tópico. Né? Temos tempo ainda, né? Dá sim. Então vamos pegar mais esse tópico aqui para a gente conversar sobre isso. Então vamos lá. Consideremos outra abordagem que Lacan faz com relação ao segundo real descrito em cima. Assim, Lacan também associa o real a paradoxos lógicos. A gente vai complicar mais um pouquinho. Tais como no catálogo anômalo, em todos os catálogos, que não se inclui a si mesmo, o qual examinaremos em breve. Bora entender o que ele está querendo falar aí, né? Eu vou prosseguir, porque aí vai ficar mais claro quando eu prosseguir. Deve-se primeiro salientar, entretanto, que a imagem fornecida para a ordem simbólica no capítulo 1, aquele círculo,
um círculo, né, é apenas um tipo de abreviação, e como tal, enganosa. Afinal de contas, o que significa falar do conjunto de todos os significantes? Olha aí. Vai entrar aquela questão do capto morto agora, onde ele vai falar de uma possibilidade, de uma tentativa de criar um conjunto que contenha todos os significantes dentro desse conjunto. Quando tentamos designar tal conjunto, adicionamos um novo significante à lista. Por exemplo, o outro, com o O maiúsculo, né? Esse significante ainda não está incluso dentro do conjunto de todos os significantes. Então, ele mostra na figura aí um círculo e a palavra outro, com O maiúsculo, do lado de fora do conjunto, né? Essa palavra, esse significante que está do lado de fora do conjunto, é o significante que nomeia o conjunto, tá? Então, ele não está incluído, ele nomeia o conjunto. Adicionemos esse novo significante ao conjunto, mudamos o conjunto, e agora podemos justificadamente renomeá-lo, uma vez que ele não é mais o mesmo conjunto. Suponha que chamemos agora de outro completo. Olha só, aquele significante que estava fora foi para dentro do conjunto. Quando o significante ele vai para dentro do conjunto, ele muda todo o conjunto. Não é mais o mesmo conjunto. Tem um novo significante, mudou o conjunto. Beleza? Se eu mudei o conjunto, eu preciso de um outro nome. Né? Parece complicadinho, mas não é. Depois a gente vai entender por que ele fala de paradoxo aí. Então, eu preciso de um outro nome. Aí ele vai fazer a mesma coisa aqui, com esse outro aqui, ó. Esse novo nome, entretanto, ainda não faz parte do conjunto. Para incluí-lo, implicaria mudar o conjunto e, mais uma vez, exigiria um nome para si. Aí ele diz assim, ó, bota outro completo dentro e vai ter que renomear de novo. Outro completo 2. Sempre que ele fizer isso, ele vai ter que renomear. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que sempre que eu incluir um novo significante no conjunto, eu vou precisar renomear. E vai sempre ter um significante fora do conjunto. Porque o significante que nomeia o conjunto está fora, não está dentro do conjunto. Eu boto ele para dentro, eu vou ter que renomear de novo. Ou seja, eu nunca vou ter um conjunto que tenha em si todos os significantes. Entenderam isso aí? Parece complicado, mas não é. Vamos lá. Entenderam, não entenderam? O que vocês acharam disso aí? Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, o processo pode ser repetido infinitamente, contanto que o suposto conjunto de todos os significantes nunca possa estar completo. O que ele está falando aí? Não há palavra para nomear tudo. Não Nunca há vai ter toda um palavra. conjunto completo, né, de todos os significantes. Você nunca vai conseguir nomear com palavra tudo por todo o real. Não é isso? Isso. Sempre vai ter algo que vai ficar fora do conjunto. O resto. Sempre vai ter um resto, né? A partir do momento que você bota um significante no conjunto, você muda o conjunto, tem que renomeá-lo de novo, vai ter um significante fora. E isso vai ser infinitamente dessa forma. Você nunca vai ter um conjunto com todos os significantes. Lúcio, vou fazer outra pergunta. Faça, claro. Gente, tem um pouco de paciência comigo. Não, fique à vontade. Esse outro que está fora do conjunto, né, eu posso falar que ele está ainda no real, que ele não passou pela linguagem, ele não foi simbolizado. E quando ele é simbolizado, ele adentra o conjunto e, novamente, é como fosse aquela cadeia que a gente já falou. Seria isso? Ele renomeia novamente, aí outro completo, porque ele já está simbolizado dentro do conjunto como outro. Aí vem aquele outro completo 2. Seria esse furo que a Alexandra falou agora, eu pensei que não vai nunca ter finalizado, porque ele está dentro do real.
e quando ele passa dentro do conjunto, ele passa pelo processo de linguagem, né, para ser O simbolizado. conjunto que ele está falando aí é o conjunto simbólico, né? É o Fora conjunto, ainda está no real, não é isso? Ou não? exato, o que está fora é o real, né? O que está fora é o real. O conjunto que ele se refere é o conjunto simbólico. Sempre que eu coloco um novo significante nesse meu conjunto, eu mudo o conjunto, né? Eu mudo o conjunto. O conjunto é diferente, eu tenho que renomear, porque ele não é o mesmo conjunto. Eu vou renomear como? Eu vou renomear com outro significante. Não é isso? Então ele está querendo dizer assim, ó, não existe a possibilidade de ter um significante, um conjunto que tenha todos os significantes. Ele está fazendo alusão aí à questão da incompletude e à questão da falta. Entenderam isso? Ele está falando a questão da incompletude, que é impossível, logicamente, é impossível você ter alguma coisa que seja completa. Ele está usando um exemplo lógico. Né? Quando ele fala essa questão do conjunto, ele está simbolizando, está usando um exemplo lógico. Ele está mostrando, através da lógica formal, que não existe a possibilidade de você ter um conjunto com todos os significantes. Sempre vai ter um significante que vai ficar fora, que não vai ser dito, que não vai ser colocado em palavras, que não vai ser simbolizado. Pode falar, Alexandre. A gente pode pensar assim, quando a gente vai para o analista, que a gente começa a falar sobre uma coisa que a gente está sentindo, e a gente não consegue dizer tudo, e a gente não consegue expressar, não há uma representação perfeita para aquele sentimento. Quer dizer, vamos prestar atenção na nossa vida. Uma coisa que nunca há uma palavra para dizer dela é a morte. Por isso que a morte ela está aí do lado do real, disso que não é aquilo que quando vem para a gente é isso, vem assim, né? É interessante, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas de pessoas que na família, por exemplo, tem câncer terminal, que a gente sabe que a pessoa vai morrer, porque não há como mais, mas quando acontece, é isso, sabe? É isso que você... Mas como? E você fica se perguntando. Então não há esse conjunto. Esse conjunto não vai estar completo, jamais. Há sempre esse fora, quando um entra, tem um outro fora que não está ali, que não está dentro desse conjunto, né? Que não é representável, né? Se você pega o real e o simbólico seria aquilo que bordeja, né? Que cria faz uma espécie de... Tem um quadro do Magritte que todo mundo fala, né? Eu acho que não sei se foi o próprio Lacan que falou, que é uma janela que dá para fora, e aí ele coloca, sabe, um quadro que não é quadro, é só a armação, e aquela armação é o simbólico, é o que delimitaria, né, aquilo que é simbolizado, e fora tem todo um resto que não foi. Então esse resto aí, esse fora... Quando entra um que é simbolizado, tem um fora que não é. Infinitamente. A própria visão pela janela, né? Você está vendo alguma coisa, mas você não pode dizer que você está vendo tudo. Tudo, né? Isso. Você está vendo uma parte da coisa, né? É isso que ele está querendo falar. Quando eu coloco alguma coisa em palavras, eu estou trazendo algo do real para o simbólico, mas isso não pode ser extinto. O real ele não é extinto, né? Isso não pode ser aniquilado, né? Então ele não pode ser, ele não vai dar conta de tudo, né? Na realidade é isso, é só isso, é simples. A gente não pode ter medo do texto, é só isso que eu queria falar para vocês, tá? Aí ele vai usar aqui, ó. O argumento aqui pode ser relacionado com o teorema de Gödel, acerca da incompletude da aritmética. Então, veja só, ele usa
exemplos da aritmética, exemplos da linguística, para trazer o que é que ele entende, qual é o que vai formar o conceito de o objeto causa do desejo. Certo? Acho que a Natália queria falar aí. Oi, Natália, pode falar, querida. Olá, tudo bom? É minha primeira vez, então já peço desculpas aí de estar... Não, pode falar, você não pode pedir desculpa porque fala, não, você tem que falar mesmo. Enfim, obrigada. Quando o Lacan diz que o grande outro é composto de todos os significantes menos um, isso está conversando com o que a gente leu agora ou são coisas diferentes? Exatamente isso. Exatamente. Só que, é exatamente isso. Só que a gente está lendo aqui Bruce Fink, que é um comentador de Lacan, né? A gente tá estudando uma obra de um comentador de Lacan. A gente não está estudando um texto de Lacan. A gente está estudando um comentador. É exatamente o que ele está fazendo. Ele está explicando para a gente, didaticamente, de maneira simplificada, o que Lacan fala através de axiomas. Entende? Então é exatamente isso. Então, ele vai falar sempre que vai ter todos os significantes menos um. Por quê? Aí ele vai falar que o teorema de Gödel, que não pode incluir todos os significantes dentro de um conjunto, né? Porque o conjunto não pode ser nomeado por um significante que compõe o próprio conjunto. É uma questão da aritmética. São só exemplos que ele está usando, são figuras que ele está usando para simbolizar aquilo que ele quer falar sobre o real e a questão do simbólico. Entendeu? É exatamente isso, Natália, você está certa. Gente, eu estou com uma... Bora lá. Então, bora lá. O argumento aqui pode ser relacionado com o teorema de Gödel acerca da incompletude da aritmética, que pode ser generalizado, em teoria, a todos os sistemas axiomáticos. Um sistema axiomático nunca poderá decidir sobre a validade de determinadas afirmações que podem ser formalmente expressas dentro dele, usando as definições e axioma que o constituem. Isso aqui falou antes, tá? Ele só está usando a figura, né, dos axiomas. Ou seja, eu não posso ter um axioma que valide, né, que seja validado por uma formação que está dentro do meu conjunto. Então, não tem como fazer isso. Não seria válido. Se eu estou usando algo que é meu para validar algo que é meu. Não tem lógica. Isso é um paradoxo. Tais sistemas são, portanto, estruturalmente não totalizáveis, né? Não existe uma totalização. Como é a linguagem, isto é, o outro, para Lacan, pois o conjunto de todos os significantes não existe. A tentativa de axiomatizar, né, diversos campos, é possível ver Lacan dando os primeiros passos na direção de uma axiomatização em sua introdução dos matemas, é, em geral, realizada para dar conta de todas as afirmações possíveis que possam ser feitas nesses campos. A posição de Lacan aqui é a de que algo anômalo sempre transparece na linguagem. Algo inexplicável, uma aporia, né? Uma aporia é um sistema, é uma situação que não tem saída, né? Que leva a gente a pensar. Essas aporias apontam para a presença do real no simbólico, ou para a influência do real sobre o simbólico. Refiro-me a elas como torções na ordem simbólica. Então, bora lá. O que ele está dizendo aqui, eu vou traduzir para vocês. Ele está dizendo o seguinte, que nunca vai se poder ter na linguagem algo que totalize ou que dê conta do real. E o que a gente está lidando é com o real, né? O que atravessa as pessoas, o que traumatiza as pessoas é uma experiência com o real, que não é simbolizada. Então, o trauma é uma experiência não simbolizada.
como ela não é simbolizada, ela vai ficar incomodando, né? Eu estou aqui traduzindo bem praticamente, tá? Como ela não é simbolizada, ela vai ficar incomodando, né? Ou seja, aquela questão do retorno decalcado, que vai ficar sempre vindo para buscar uma expressão, buscar uma simbolização, ok? E não dá conta de tudo. O que ele está querendo dizer é que nós estamos falando que essas aporias, essas situações que sempre vai aparecer no discurso do analisando, né? Vai sempre ter uma situação onde o analisando vai dizer assim, isso eu não sei. Né? Isso eu não sei. Ó, às vezes, você está conversando com a pessoa, você está lá na sessão, a pessoa está formando, ela está com toda a narrativazinha construída. Né? Às vezes você faz uma pergunta que toca no real. Ela faz assim, aí eu não sei. Isso eu não sei. Ou seja, isso eu não sei qual é a solução para isso. Eu não sei qual é a saída para isso. Então, quando acontece isso, ele está dizendo que essas aporias, essas situações que são insolúveis aparentemente, ela está nos mostrando o real no simbólico, a presença do real no simbólico. Ou seja, a influência do real no simbólico. Aí ele vai chamar isso de torções na ordem simbólica. Entenderam aí? Quando a gente vai se deflagrar com essas situações de aporias, né, uma situação que de repente parece que a coisa não ali a gente para, o analisando para, aqui eu não sei, aqui eu não consigo falar mais, aqui eu não consigo simbolizar. Isso é a presença do real no simbólico. É a manifestação do real no simbólico. É isso que ele quer falar. Com esse texto todo, é isso que ele quer dizer. E aí, no próximo encontro, a gente vai entrar mais detalhadamente no que ele vai chamar aí de as torções na ordem simbólica. E eu acredito que depois das torções da ordem simbólica, a gente já entra no capítulo 4, que não vai ser no próximo encontro, vai ser no encontro que vem o outro, que aí a gente entra na segunda parte do texto, que é aonde a gente vai começar a falar sobre o sujeito de Lacan. Então, todos esses capítulos, né, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, veio trazer para a gente a questão, né, desse objeto causa do desejo, essa questão da incapacidade da linguagem, de não dar conta de todo o real, né? Então, vem trazer essa questão, ou seja, a causa, né? Aquilo que a gente circunda, né? Que muitas vezes a gente não consegue simbolizar. Gente, vamos lá. Nossas últimas considerações, nossas questões. Não fiquem com dúvida. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui para a gente tirar juntos, tá bom? Como é que tá aí? Eu acho que agora, se vocês lerem todos os 3 capítulos assim, ó, numa tacada só, vai ficar muito mais claro para vocês. Eu acho muito importante aí vocês agora reverem os 3 primeiros capítulos, né? Que aí a gente vai fechar esses. Na próxima semana que vem a gente já fecha o capítulo 3 e vai ficar bem claro aí a questão. Lisiane, como é que tá para você, querida? Me fale um pouquinho como é que tá para você, se tá tudo bem. Não, tá, tudo bem, tá tranquilo até aqui. Tô conseguindo acompanhar. Uhum. Então, como ele diz, né? Quando a gente vai passando dos capítulos, vai complicando um pouquinho mais. Mas é muito importante não ter medo do texto, gente. Tá? Não tenham medo do texto. O texto, às vezes, parece complexo, mas a gente não é tão complexo assim. Né? Muita gente se assusta, muita gente para de ler
Porque às vezes aparecem essas coisas complexas, o cara falando de axioma, não sei o que lá e coisa e tal, mas ele está repetindo aquilo que ele falou nos parágrafos anteriores, né? Ele está falando daquela questão de que não existe, não pode haver um conjunto com todos os significantes. Porque a partir do momento que eu preciso de um significante para nomear o conjunto, se eu nomeio o conjunto, eu estou de fora do conjunto. A hora que eu boto aquele significante para dentro do conjunto, o conjunto muda, renomear de novo. Se eu preciso renomear de novo, fala. E eu acho que é assim também com o estudo da psicanálise, principalmente, meus mestres são Freud e Lacan. Não acho que Freud seja mais fácil do que Lacan, sinceramente. Sim. Claro, Lacan trouxe uma coisa. Lacan ele traz o estruturalismo, né? Ele traz muitos outros, né, para a psicanálise, né? E assim, a fala dele, os seminários dele, como eram todos falados, né? Lacan ele começa a falar falar é diferente de escrever, porque quando você escreve você organiza, né? Mas mesmo os escritos de Lacan que ele escreveu são difíceis. Agora, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né, essas conversas que a gente tem aqui nessa leitura, ajuda demais, assim, sabe? A sair desse lugar de, o Lacan é difícil, né? Eu já achei Lacan terrível, né? Eu já abandonei Lacan. E aí, quando eu voltei, né, porque aí tem a questão da análise também, você cria uma coragemzinha a mais, e aí você volta. Outra coisa, ele não se torna mais fácil, ele se torna mais... a sua angústia que diminui, a sua angústia que diminui. Exatamente. E você vai, por exemplo, tem um texto de 1936 que eu estava lendo um dia dele, que é sobre o princípio da realidade, né? Que é bem anterior aos axiomas dele, né? A toda a formulação que ele faz, inclusive em relação a Saussure, né? A linguagem e tal, e é um texto que ele coloca a linguagem como sinônimo de sinal, que não é, né? Que depois ele vai dizer que não, tal. Ele subverte isso aí, né? Ele subverte o próprio Saussure. Então, eu acho que essas discussões que a gente tem aqui, eu penso que está facilitando muito, assim, sabe, essa leitura do Lacan. Eu acho que... E o Bruce Fink é ótimo, né? Eu acho o texto dele muito bom. Muito bom mesmo. Lacan, muitas vezes, ele não se importava se ele não fosse compreendido. Eu acho que Lacan, ele falava meio que por parábola. Lacan, ele tinha uma coisa assim, de assim, vai me ouvir quem tiver condições de me ouvir. Ele era um intelectual francês, brilhante, né? E ele tinha muito essa coisa de não se importar muito se for de ser entendido. Às vezes, Lacan queria muito era chocar as pessoas com seus axiomas, né? Ele queria causar alguma coisa muito mais do que ser compreendido. Quem vai trazer uma compreensão de Lacan mais para perto da gente são os comentadores. Tanto é que Lacan, para deixar um sucessor, né, ele fala do Jacques Alain Miller, né, que é o sucessor de Lacan, ele uma hora diz assim, olha, não é muitos, ele fala, esse aí consegue me ler. Olha, o que Lacan fala de Jacques Alain Miller. Esse consegue me ler, esse consegue entender o que eu estou falando, esse consegue ler Lacan. Então, olha que coisa, né? Então, ele é muito, muito profundo isso aí. Então, por isso que eu comecei, é muito, muito legal o Bruce Fink, porque ele tem essa didática, né? Bruce Fink, ao contrário do Lacan, ele quer se fazer entender, ele quer levar a gente ao conhecimento de Lacan, ele é didático. Então, ele é muito importante para isso, né? E quando a gente pega o texto de Lacan mesmo, a gente vai encontrar uma dificuldade, obviamente. Mas eu acho que a partir dessa leitura,
fica mais simples, fica mais fácil a gente até pegar o texto de Lacan e ter uma compreensão melhor. Obviamente que eu sempre falo isso, né? Não basta a gente ler Lacan, não basta ler Buxtehude, a gente tem que ter outras leituras, tem que se aventurar na antropologia, tem que se aventurar na filosofia, porque foram essas leituras que compuseram o Lacan que escreve. Então, o próprio Freud, quando ele escreve a partir de uma formação que o constituiu, né? Então, quando a gente pensa em um médico, né, como Freud, a gente está pensando em um cara na Europa, um cara em Viena, que era um grande centro cultural, que era uma cidade cosmopolita, né? Então, você está falando de um cara que era um cara extremamente letrado, um cara que estudava, que discutia filosofia. A psicanálise, ela é baseada numa premissa antropológica. O complexo de Édipo vem da antropologia. Então, a psicanálise não nasce do nada, né? Ele traz uma discussão que já vinha da filosofia, ele traz uma discussão que já vinha da antropologia, e aí ele usa todos esses saberes, esses campos, para fundamentar a psicanálise. Lacan, quando Lacan chama Saussure e chama antropologia, na realidade o que Lacan quer é tornar a psicanálise científica. O interesse de Lacan é provar que a psicanálise é uma ciência, só que ela não é uma ciência biológica. Ela é uma ciência linguística. É isso que Lacan faz. Ela faz, olha, a psicanálise, para ser aceita como ciência, ela só vai ser aceita se ela vier para o campo da linguística. Essa é a proposta de Lacan. Fazer que a psicanálise seja aceita como ciência. Freud sai da biologia, né? Só que Lacan diz, não, você vai sair da biologia, você tem que vir para algum lugar para você poder ter uma psicanálise científica. Então, você tem que vir para a linguística. Já William Reich, ele vai para a biologia, ele vai brigar com Freud, vai brigar com Lacan, e diz assim, não, a psicanálise é biológica. Eu vou provar isso. Então, cada um vai querer mostrar ali, né? Reich era um grande psiquiatra, neurologista também, estudioso também de muita coisa. Ele disse, não, está sem essa, a psicanálise é biológica. Ela tem algo que é químico, que é orgânico, e eu vou provar como é que é isso. Então, cada um tem as suas questões. Já Lacan não, Lacan leva para a questão da linguística, né? Ele diz que a psicanálise só pode ser científica se for através da língua, que é uma questão do discurso, né, da linguagem. Então, tem essa questão toda aí. Gente, já deu nosso horário, né? Vamos prosseguir para não ficar muita coisa para vocês. Eu sempre digo aqui, né, que eu gosto muito desse grupo, das nossas conversas. Seja bem-vindo, Horácio, que está vindo pela primeira vez, a Magna, que não falou nada ainda, mas eu fé em Deus ela vai falar. A Natália, seja bem-vinda também. Maria, a Divani, também seja bem-vinda, tá? E semana que vem estamos aqui para a gente fechar aí o capítulo 3. Leiam, tá? Leiam essa parte da torção da ordem simbólica, né? Para que vocês possam já trazer alguma coisa, alguma dúvida. Estou à disposição de vocês, qualquer dúvida. E boa noite a vocês. Boa noite, querido. Boa noite a todos. Segunda-feira, Feliz ano novo a todos. a gente continua. Boa noite a todos. Boa noite. Boa.